Aqui eu peguei algumas empresas e eu chamei essas empresas aqui do lado esquerdo, eu chamei de old boys. Old boys. O que são os old boys? São as maiores empresas por receita, tá? Aquelas lá grandonas e tal. Aí o que acontece? Essas empresas juntas vendem 1,5 trilhão de dólares. 1,5 trilhão de dólares por ano. Só que eles valem só 685 bilhões. Já essas empresas aqui, aquelas que a gente chama de Big Techs, né? Olha que coisa louca. Elas juntas, se eu somar todas elas, elas valem quanto? 6 trilhões e 700. Né? Mas elas vendem só 900 bilhões. Então, veja, isso aqui as empresas valem mais do que 6 vezes as vendas. E essa aqui vale o quê? Menos da metade das vendas. Por que será? Né? Por que será? Porque é o seguinte, veja só. Eu vou mostrar uma coisa aqui para você, que é assim. Vou mostrar uma outra coisa aqui. Vocês sabem que eu sou professor, né? Então eu gosto de usar lousa, né? Então eu vou usar uma lousa aqui com você, tá vendo? Quer ver? Olha só que legal. Vou usar uma lousa aqui, hein? Atenção. O que acontece? Aqui você está vendo, você está aqui hoje, não é isso? Está aqui hoje. Então você vai investir para ter um resultado quando? Resultado lá no futuro. Né? Tá? No futuro é quando você vai colher os frutos do seu investimento. Tá? E esse futuro pode ser próximo, pode ser mais longe, pode ser para sua aposentadoria. E aí eu devo dizer uma coisa, que depende do tipo de empresa, depende do tipo de prazo que você tem, do tipo de projeto que você tem, esse futuro vai ser mais longe ou mais perto e vai determinar um tipo de investimento que você vai ter que fazer. Né? Porque olha só, se for pensar naquelas empresas, vamos ver como é que é o futuro, como é que é a questão do futuro para aquelas empresas lá. Uma empresa, o que acontece com ela ao longo da vida? Olha só, vou desenhar aqui um gráfico, que é assim. Quando uma empresa começa, ela tem lá uma receita, isso aqui é as vendas, né? Vendas. Ela começa lá arrebentando de vender? Não começa arrebentando de vender. Isso aqui é o tempo. Né? Então ela começa lá atrás, lá embaixo. Né? Tá? Aí aos poucos o que vai acontecendo? Ela vai crescendo, mas aí com o tempo o que vai acontecendo? Ela vai atingindo um negócio aqui chamado maturidade. Certo? Maturidade. Aquelas empresas lá, as old boys ali, tá certo? Elas já estão aqui, ó, estão maduras, estão lá numa boa, tá certo? Ou estão numa boa ou já estão perigando o quê? Perigando o declínio, né? Tá certo? Agora, e aquelas empresas Big Techs? Putz, essas Big Techs aqui, ó, elas têm o quê? Tem ainda um potencial para crescer no futuro. Né? Então, se eu olhar o futuro, eu vejo o quê? Elas ainda têm capacidade de crescer. Certo? Então esses old boys aí eu tenho que vender? Não tem que vender. Porque esses caras aqui, ó, dependendo do caso, eles estão mais maduros. São empresas mais maduras. E as empresas mais maduras, elas não vão crescer. Se elas não vão crescer, elas não vão precisar de dinheiro para investir mais. Tá certo? Porque elas já estão estáveis. Então elas não vão precisar de dinheiro para investir. Então elas vão fazer o quê aqui? Elas vão pagar dividendos. O que é dividendo? É o seguinte, se ela tiver lucro, ela vai pagar para você uma parte desse lucro. E essas Big Techs vão pagar dividendo? Não vão pagar muito dividendo. Né? Mas elas têm um potencial grande de quê? De valorização. Né? Então é o seguinte, se você pensa, né, na valorização, essas empresas tendem a se valorizar.
Mais do que já valorizaram? Por isso que as pessoas compram, porque esperam que elas se valorizem. Tá? E essas aqui? Essas aqui todo mundo sabe que você vai pagar dividendo. Né? Então, mas por que as pessoas não compram essas aqui? Compram. Certo? É que não saem feito desesperado comprando. Por quê? Porque isso aqui tem um perfil mais de longo prazo. Certo? Tem muita gente que defende essa questão do investimento de longo prazo para você conseguir extrair os dividendos ao longo do tempo. Né? E aí você percebe que ações pode não ser uma coisa tão arriscada assim. Né? Se você investir, por exemplo, o professor falou para a gente investir nas empresas old boys. Não é isso, tá certo? Toma cuidado. Tem que ter uma empresa que também não esteja declinando aqui, né? Certo? Então tem que ver como é que estão essas empresas. Daqui a pouco a gente vai mostrar isso aí, tá? Porque outra coisa que faz as empresas valerem mais, o que é? É o quanto que ela está tendo de retorno em cima do investimento dela. Esse retorno sobre o investimento a gente chama de rentabilidade. Olha que coisa louca aqui, né? Olha eu desenhando o gráfico aqui, ó. Rentabilidade. O que é a rentabilidade? É o que você tem de lucro em relação ao investimento. Né? Quando uma empresa é nova, o que acontece? Ela está no vermelho. Tá? Aí ela cresce, começa a aumentar a rentabilidade. Depois, o que acontece aqui? Ela começa a encontrar concorrência, cai a rentabilidade. Aí ela estabiliza. Mas ela não estabiliza no zero? Não, porque tem um patamar mínimo aqui, tá certo? O que é esse patamar mínimo? É o custo do dinheiro, quanto custa o dinheiro para ela. Mas como assim quanto custa o dinheiro para ela? Por exemplo, se uma empresa quiser pegar dinheiro para investir, né? Se for uma empresa... Está torto isso aqui, não está? Por que está torto? Porque uma empresa que é nova paga caro pelo dinheiro. Certo? Então isso aqui é o custo do dinheiro, que a gente chama de custo de capital. Né? E esse verde aqui é o quê? Esse verde é a rentabilidade. Então, olha o que acontece com essas empresas velhas aqui. Você tem uma rentabilidade praticamente igual ao custo de capital. Não ganha nada com isso. Certo? Ou até perde, se bobear, né? Às vezes a rentabilidade está abaixo do custo de capital. Tá? E essas empresas que estão aqui novas? Elas têm uma rentabilidade maior do que o custo de capital. Então, ela faz o seguinte, ela pega dinheiro daqui e paga 5, e aplica a 10. Pega 5, aplica a 10. Pega 5, aplica a 10. Pega 5, aplica a 10. Você quer esse negócio? Claro que eu quero. Né? Aqui a gente chama esse negócio de criação de valor. Tá certo? Por isso que essas empresas têm o quê? Valorização. Tá? E por isso que essas empresas aqui, ó, pagam dividendos. Mas essa semana a Tesla caiu, a Apple caiu, não sei o que caiu. Acontece, esses movimentos acontecem, tá certo? Beleza? Essas correções, esses movimentos acontecem. Porque você tem que olhar o longo prazo. Porque isso aqui, ó, é longo prazo. Isso aqui é curto prazo? Não. Pode ser que você ganhe dinheiro no curto prazo. Né? Tem um monte de gente que fala assim, né? Tem um colega que falou que trabalhava no Google, e aí quando saiu do Google, pegou lá no programa de demissão, pegou as ações, né? Pegou algumas ações. Aí ele não quis esperar muito e vendeu. Tá certo? Aí hoje ele fala assim, meu Deus do céu, se eu tivesse ficado com essas ações, eu teria uma baita de uma grana. Né? Por quê? Porque ao longo do tempo, né? Ou seja, no longo prazo, elas valorizaram mais ainda. Né? Então, existe essa possibilidade. Né? Mas aí eu tenho que tomar cuidado que tipo de empresa que é. Né? Tem algumas empresas, tá, que estão aqui nesse estágio. Isso aqui, cara, é uma grande incógnita. É que o risco é muito alto. Né? E essas empresas aqui, o risco é alto? O risco é alto. Né? Mas não é tão alto quanto esse aqui. Vamos dizer que aqui é um risco médio. E aqui? Aqui o risco volta a ser baixo. E aqui? Aqui volta a ser alto, né? Por que alto? Porque a empresa está no declínio. Né? Tudo bem?
Né? Então, esse processo aqui é importante. Desenhei um mapa do inferno, né, na live. Que brincadeira, professor maluco, cara. Né? Maluco, professor. Desenhou até um gráfico doido aí. Mas olha só que interessante. Vou mostrar aqui daquelas empresas, vou mostrar aqui para você como é que funciona essa relação para essas empresas aqui. Olha só, a rentabilidade desses caras aqui, dessas Big Techs, ó, vai aparecer aí para você, hein? Vai aparecer, calma lá. Espera um pouquinho, conta até 5, 1, 2, 3, 4, 5, pronto. Olha a rentabilidade aqui, ó, 13%, enquanto esses caras aqui, ó, 3,5%. Caramba, só 3,5%. Veja, você vai ver daqui a pouco que esses 3,5% é a média, né? Enquanto uns têm uma rentabilidade picaruru, assim, né? Então, veja, isso aqui não paga nem o custo do dinheiro, às vezes. Tá? Não paga nem o custo do dinheiro. Então, eles estão perdendo, né? Estão destruindo o valor. E essas aqui estão criando valor. Né? E o custo do dinheiro aqui, ó, o custo do dinheiro na média é 6,8 e aqui 9,2. Ah, então aqui a rentabilidade é maior do que o custo do dinheiro, aqui é menor. Né? E o crescimento? O crescimento dessas aqui, ó, expectativa é que elas, ó, na média, né, caiam. Tá? Na média, tá? Vocês vão ver que tem diferenças aqui dentro. E aqui, a expectativa é crescer 13%. Né? Então, olha só que legal. Né? Aquelas empresas são as mesmas, né? Tá vendo que são as mesmas? São as mesmas aqui, o Walmart, China e tal, né? Olha só que legal, doideira isso aqui. Olha a rentabilidade do Walmart, 9%. Opa, 9% é uma rentabilidade boa. E o crescimento das vendas, 5%. Se você fala para a empresa que mais vende do mundo que ela vai crescer 5%, cara, 5% em cima de 500 bilhões é muita coisa. Né? Então está crescendo 5%, é bastante. Né? Por isso que, olha só que interessante, ela vale 4 vezes o patrimônio. 4,6 vezes o patrimônio. E essas outras aqui, olha só. Tudo, olha só, rentabilidade menos, ó, 2%, 1%, ó, a expectativa de crescimento. Tudo queda. Né? Por isso que elas valem o quê? Próximo do valor contábil, tá vendo? Agora, olha essas aqui, ó. Cada uma delas. Rentabilidade, 21% da Apple. Expectativa de crescimento das vendas de 5%. Também é bastante, né? Tá? Olha a Amazon. Expectativa de crescimento de 31%. Rentabilidade de 7%. O Google, rentabilidade de 9%. Expectativa de crescimento das vendas, 7%. E a Microsoft, rentabilidade de 17%, também excelente, expectativa de crescimento das vendas de 10%. Por isso que vale o quê? Muitas vezes o valor contábil, certo? Aí 12 vezes. Tudo bem? Então, veja, tem um fundamento. Essas empresas valem mais por um motivo, porque elas têm rentabilidade e expectativa de crescimento.